600 mil a R$1 milhão mês, a gente consegue bater com margem de 25 a 30%. Mas tem muita empresa, né, Davidson, sólida que não chega a uma margem de 33%. Ah, mas eu vou ter que vender 1 milhão para ter uma margem de 5%. Não, você vem para mostrar que não é assim que funciona. Teve um mês passado, a gente fechou 33% a margem no bom mês. Hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos onde que eu vou ensinar o Giovanni, que está aqui comigo. E aí, pessoal, beleza? O Giovanni, ele não sabe nada sobre Mercado Livre, sobre Shopee. Está iniciando do zero e a gente está iniciando esse projeto para mostrar para você que não é uma coisa muito difícil iniciar no Mercado Livre, começar a vender, ganhar dinheiro, estruturar uma empresa. E o Giovanni tem uma história muito bacana. Vou agora passar para ele falar um pouco sobre ele. Fala aí, Giovanni. Então, desde os meus 12 anos até abril de 2024 ali, eu trabalhava na obra, eu era servente de pedreiro. Então, assim, eu nunca tive muita familiaridade com o digital, entendeu? Só que tudo começou a mudar quando eu expandi a minha mente. Só que quando você tem bons mentores que encurtam o caminho, automaticamente a gente não precisa passar pelo processo que ele passou. Por isso que é a parte fundamental, cara, quando você pensar assim, se tempo é dinheiro, o que você tem que fazer para encurtar tempo? E agora a gente está iniciando esse projeto aqui, que o Davidson vai mostrar como que faz para encurtar tempo e alcançar o sucesso no Mercado Livre. É isso aí, ó. Hoje eu já tenho mais de 18 alunos, já tenho alguns cases de sucesso e o Giovanni vai ser mais um nosso case de sucesso aqui. E a gente vai mostrar tudo para vocês, vou gravar as dicas que eu estou passando para ele, o que a gente está trabalhando e vou postar também o que deu certo, o que deu errado. Então vai ser um aprendizado para vocês, é um aprendizado para o Giovanni e um aprendizado para vocês também que tem interesse em aprender sobre Mercado Livre e sobre Shopee. Bora! Ó, pessoal, primeiro ponto aqui, o que acontece? O Giovanni ele já tem cadastro no Mercado Livre e a primeira parte, antes de começar qualquer projeto, você primeiro tem que validar se sua conta já está ativa, né? Porque se você não tiver com a conta ativa no Mercado Livre, não tem como você vender, que a gente vai utilizar a plataforma. Dá para começar com CPF, né? Não precisa necessariamente começar já com CNPJ, só que é importante você já depois migrar sua conta para CNPJ, porque você tem limite de transação aqui no Brasil e também para depois você não ter problema com a Receita Federal na sua declaração de imposto de renda. Então, se você vai trabalhar com produto usado, vender um produto na sua casa, CPF, tranquilo. Vai montar uma estrutura de empresa para começar a ganhar dinheiro, ter resultado financeiro e transformar isso de fato em uma empresa estruturada, precisa começar no CNPJ. E o Giovanni, no caso, você já tem um MEI, né, Giovanni? Já. E Davidson, eu queria tirar uma dúvida aqui com você. Você falou bem assim, o cara consegue iniciar pelo CPF e depois ele migra para o CNPJ. Com toda a sua experiência que você tem aqui na plataforma aqui, o que você indica o cara? Porque, ó, se pensar assim, o cara iniciar no CPF, certo, o que vai ter? O cara vai ter um teto uma hora, né? Correto. O cara quiser usar o Mercado Livre só para fazer uma grana extra ali, ou você já indica o cara a pensar como uma empresa, já se programar, porque sabe que aqui dentro da plataforma o céu é o limite, né? E sim, muitas das vezes como o cara pensa é o que vai direcionar ele aqui nos seus ganhos. Sim. Ó, eu penso assim, Giovanni. Para mim não faz sentido uma pessoa montar uma estrutura no Mercado Livre só como uma renda extra. Até porque o Mercado Livre hoje, o que ele cobra dos vendedores? Profissionalização. O Mercado Livre em si, ele quer vendedor que quer crescer na plataforma. Porque isso é igual ao Instagram, né? O Giovanni entende mais, entende de marketing digital. O que adianta o Instagram começar a te entregar relevância, você postar um conteúdo, ele entregar para milhares de pessoas e do nada você parar? Sim. É a mesma regra. O Mercado Livre ele é uma constante. Se você iniciar um projeto, iniciar um processo, criar um movimento dentro da plataforma e depois você vai lá, pausa o anúncio, quando você reativa o anúncio não volta com a mesma performance. É como se ele estivesse iniciando do zero ou até o Mercado Livre até desconfia de você. Vamos falar do algoritmo. Não faz sentido eu entregar relevância para esse cara porque ele depois pode pegar e abandonar. Sim. Então ele não quer esse tipo de vendedor. Para começar, legal. Falou, cara, agora é isso que eu quero realmente, eu quero trabalhar, quero viver disso. Aí você tem que começar a se dedicar. Não tem como. Se você tem algum emprego, você trabalha em algum lugar e não tem tempo para se dedicar, eu recomendo que pelo menos todos os dias você acesse sua conta, vê se caiu a venda, poste os pedidos no prazo, faz todo o processo certinho, acompanhe as promoções para participar das promoções, que de certa forma você está participando da plataforma, mesmo que você não esteja fazendo novos anúncios. E depois, cara, começou a ter resultado financeiro de verdade, contrata uma pessoa para colocar na parte operacional. E um ponto, o Mercado Livre, pessoal, ele tem um fulfillment. Fulfillment é justamente para terceirizar a parte operacional, que é a parte de postar os pedidos, onde você pode enviar o seu produto para um centro de distribuição. Claro, para liberar ele, você tem que estar com a parte fiscal ativa, com o CNPJ, com o endereço cadastrado, tudo certinho. Depois que ativou, essa parte operacional você consegue terceirizar para eles. Bacana, bacana. Então, resumindo,
O negócio é o cara iniciar já com os dois pés na porta. Claro que no começo vai usar ali para fazer uma grana extra, mas o negócio vai crescer e ele vai ver que realmente funciona. Não faz sentido você deixar de ganhar dinheiro, sendo que a plataforma pode te entregar dinheiro. É igual um monte de gente que quer entrar em Tigre, entrar um monte de coisa que é incerto, isso aqui é certo, cara. É a empresa correta. Não tem como dar errado. Se você fazer todo o processo correto... A constância leva à perfeição. Giovanni, o Mercado Livre, além de quando você criar uma conta, você também está criando uma conta bancária. O pessoal tem muita dúvida que às vezes fala assim, mas para mim trabalhar com o Mercado Livre, eu preciso abrir uma conta num banco? Como que funciona? Não. O Mercado Livre, além de ser uma plataforma de venda, uma plataforma de logística, também é um banco digital. Então, abriu a conta, automaticamente você já vai abrir uma conta bancária. E aí, um ponto interessante, pessoal, tem muita gente que tem conta física, né, no Mercado Livre e usa o cartão de crédito do Mercado Pago. Quando a gente vai migrar a conta de CPF para CNPJ, que é para uma conta corporativa, você não consegue migrar às vezes porque tem um cartão de crédito vinculado. E como ele é vinculado ao CPF e a conta vai virar pessoa jurídica, né, vai ser CNPJ, você precisa cancelar primeiro esse cartão para depois sim autorizar. Então esse é um processo que leva até 7 dias. Você tem que quitar suas contas que você tem no cartão de crédito, tem que encerrar o cartão de crédito para assim depois liberar. Então, se você pretende vender no Mercado Livre um dia com CNPJ, uma dica que eu dou, cara, não faz esse cartão de crédito porque vai dar trabalho depois se você tem intenção de fazer isso, tá? Pessoal, aqui então eu já finalizei com o Giovanni, ele vai finalizar agora o cadastro dele, primeiro pessoa física para depois ele migrar para pessoa jurídica. Então, você vai começar com CPF, depois vai migrar para o MEI, é isso? Depois eu vou migrar para o MEI já. E depois para um Simples Nacional. Para um Simples Nacional. Pagar os impostos, tudo certinho, para depois não ter... Exatamente, a gente não quer problema. Isso daqui é uma coisa que eu prezo muito, pessoal, que eu falo. Existem vários influenciadores, vendedores de treinamentos aí na internet, e o que me diferencia dos outros é que eu não quero trazer problema para a pessoa. E problema tributário, problema com Receita Federal. Não quero deixar que a pessoa faça cagadas aí na internet, porque tem muita gente que vende, compra sem nota, compra com meia nota, compra com nota quente, nota fria, enfim, infinidade de coisas e nem sabe a consequência disso. E eu sempre gosto de orientar da forma correta, de fazer do jeito certo para que você cresça, tenha uma operação saudável em todos os sentidos e que para você ganhar, sei lá, seu dinheiro 1 ano, 2 anos, você não receba uma carta da Receita, um fiscal na sua empresa, né? Então, basicamente não adianta ganhar tudo e perder tudo, né? A tá médio e longo prazo você sempre vai ganhar. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a parte teórica. Tudo que eu ensino, eu gosto primeiro de aumentar o nível de consciência da pessoa para a pessoa entender onde que ela está entrando. Porque não adianta de nada só agora ensinar ele a anunciar um produto e ele não sabe nem o que está fazendo. Então, ele tem que ter um nível de consciência alto para a gente poder, de fato, ter sucesso. O diferencial, né, Davidson, principalmente do teu acompanhamento, é que o cara nunca fica refém de você. O que você faz, você transmite o teu conhecimento para ele. Então, ele passa um período com você, depois ele pode caminhar com as próprias pernas. Exato. Primeiro ponto, Giovanni, o que você entende de marketplace? Cara, marketplace, o que eu entendo, acho que é a maior... nem falo da plataforma em si, mas sempre que eu preciso de algo, é o meu escape, a minha solução para comprar com maior praticidade, basicamente isso, e o menor preço. Cada um vai ter uma definição, mas mais de 17 anos já trabalhando nisso aqui, vou passar a minha visão que eu tenho desde o começo até hoje. Resumindo, tá? Só para você se situar o que é o marketplace. Muita gente acha que marketplace é um e-commerce. Ele é uma estrutura de e-commerce, mas por que e-commerce é uma coisa e marketplace é outra? O e-commerce, ele é como se fosse uma loja física sua, que quem é proprietário é você. Quem faz toda a gestão é você. Quem cuida do envio, quem cuida do pagamento, quem cuida da segurança do cliente, quem cuida do anúncio, do tráfego pago, tudo é você. O marketplace já é um pouco diferente. O marketplace a gente pode pensar como um shopping físico, só que na internet. No shopping físico, por exemplo, você vai no shopping center, você tem uma loja lá, porém o endereço não é seu, você está pagando um aluguel. Entendi. Na loja física, você pode comprar o imóvel e pode ser seu. Por mais que você pague IPTU tudo, mas é seu o imóvel. O e-commerce é a mesma coisa. O e-commerce é como se você compra um domínio na internet e o endereço é seu, você paga uma mensalidade por mês, por ano, que você vai pagar pelo domínio, o domínio é seu, e tudo que está ali dentro é seu. No marketplace já muda. Nós temos uma loja que está dentro de uma plataforma. Tem um domínio Mercado Livre, tem um domínio Shopee, tem um domínio Amazon. Aquele domínio não é nosso. Ou seja, a loja ali dentro é como se a gente estivesse dentro de um shopping center digital. Qual é o benefício que você tem de estar no marketplace? O marketplace, ele é como se fosse uma rua que
que tem um movimento gigantesco. Pagando ou não pagando o tráfego pago ali dentro, os clientes vão passar por lá. O que vai diferenciar você de um cara que paga um tráfego pago, a gente já entrando até um pouquinho no assunto, é que você vai pagar pela visibilidade. Porque você tem que estar pensando assim, ó, por exemplo, como que eu faço para me posicionar na melhor rua? Vamos pensar em rua. Lá dentro do shopping tem vários corredores, certo? Então, para se posicionar no melhor corredor, eu preciso estar trabalhando bem na parte do algoritmo da plataforma, meu anúncio tem que estar bem ranqueado, e se ele não está tão bem ranqueado, eu posso pagar o Ads, que é para mim aparecer lá. O outro ponto também que difere do e-commerce, né? No caso, no e-commerce, você tem que pagar o tráfego pago, tem que cuidar do tráfego pago, você tem que ter uma agência para cuidar para você, ou você mesmo fazer. No Marketplace, não precisa. Lá já tem os clientes passando, você pode pagar para aparecer no melhor corredor, mas já tem gente passando de qualquer forma. Na parte de pagamento, o Mercado Livre, a Shopee, a Amazon, eles são intermediadores. Ou seja, você não tem que se preocupar com maquininha, você não tem que se preocupar com bandeira, você não tem que se preocupar com parcelamento sem juros, você não tem que se preocupar com nada. Simplesmente a plataforma já criou toda uma estrutura onde que o cliente vai fazer o pagamento e você simplesmente só vai receber seu dinheiro. E um ponto interessante, toda a venda, ela já tem um cálculo antes de você anunciar o produto, que a plataforma já te entrega o quanto que ela vai te cobrar de comissão e de taxa fixa. No Marketplace, vai variar o preço, vai variar o peso do produto. Mas tudo você recebe antes de anunciar o produto. Você tem toda a informação. Diferente do e-commerce. O e-commerce, quem é o responsável pelo pagamento? Você. Você pode usar um intermediário, Mercado Pago, Pagar.me, PagSeguro. Só que a negociação com a empresa é sua. A questão, se dá algum chargeback. O que é chargeback? Alguém contestar um pagamento, a responsabilidade é sua. Já no Marketplace, não, você não tem responsabilidade nenhuma. Se o cliente comprou, o cartão foi clonado, por exemplo, e você recebeu o pedido, a venda foi enviada, foi entregue, quem se responsabiliza pelo pagamento é a plataforma. Você recebe seu dinheiro normal, entende? Então, no Marketplace você tem essa segurança. No e-commerce, você é o responsável. Se o cara foi lá e contestou, você que é o responsável, você que vai ter que fazer um reembolso, você vai perder o dinheiro da venda. Cara, você falando aqui agora, Davidson, tipo assim, trabalhar no Marketplace é ainda mais prazeroso para pessoa assim que, por exemplo, o cara até ganha bem na CLT ali, o cara tem um dinheirinho legal, só que o cara deseja empreender. É o melhor início para o cara empreender sem risco, porque no caso ali ele vai ser meio que um profissional liberal, sem tantos as burocracias e a exigência que um empresário tem que pensar, por exemplo. Até outro ponto interessante, que é a parte da logística, pessoal. A logística é uma das coisas mais difíceis que tem no mundo do digital, né? Porque você vende produto, você fala, tá, e como que eu vou enviar? Por onde eu envio? Pelo correio? A gente já sabe que no Brasil o correio tá quebrado, né, pessoal? A gente tá falando aqui em 2026, se vocês forem puxar a notícia aí de 2026, vocês vão ver aí que o correio tá triste. Isso aí é interessante pro pessoal saber também, né? Tá triste a situação. Então o serviço logístico também tá ruim. Então, por mais a plataforma onde que tá em todos os lugares hoje é o correio, para quem é pessoa física vai postar uma encomenda, não é? Então, o Marketplace, pessoal, principalmente nesse ponto, esse é o ponto que vai diferenciar 100% o Marketplace da sua operação e-commerce. No Mercado Livre, na Shopee, por exemplo, na Amazon também, nos 3 canais, que são os principais hoje no Brasil, todos eles têm uma puta estrutura logística. Ou seja, você não tem que se preocupar com nada na parte logística. Você fez uma venda no Marketplace, falando de Mercado Livre, Shopee, Amazon, a plataforma vai gerar uma etiqueta para você, onde que você vai num ponto de coleta que é deles. Eles têm parcerias, né? Pode ser uma padaria ou uma loja de celular, perto da sua casa. Você vai embalar o pedido, cola a etiqueta que eles vão disponibilizar quando fazer uma venda, você leva lá, postou lá no ponto de coleta, finalizou o seu processo. Dali para frente, quem é o responsável? É a plataforma. O pedido foi extraviado. Extraviado é quando sumiu no processo logístico, lá dentro. Você não perde dinheiro, o seu cliente não vai perder o dinheiro, a plataforma vai indenizar o cliente e vai te pagar a sua venda. E isso impacta alguma coisa na visibilidade ali do seu produto? Não, nesse processo não, porque a responsabilidade foi deles. Bacana. Já falando de um e-commerce onde eu sou responsável pela minha operação, eu tenho que fechar contrato com a transportadora ou usar algum aplicativo também que existe, Melhor Envio, hoje é o principal. Eu gero etiqueta, eu compro etiqueta e às vezes tem um detalhe. Eu coloquei no calculador de frete R$20 para São Paulo, só que eu coloquei numa região e o cliente está no extremo de São Paulo. Às vezes o frete ficou 25, acontece muito isso. Então eu tomei já um prejuízo de R$5.
No Marketplace, pessoal, você não toma prejuízo no frete porque tudo é pré-calculado antes. Ele te informa todas as taxas, o custo de frete, custo de taxa fixa antes de você fazer o anúncio. Então não tem como você perder dinheiro e não vai mudar depois que vender. Aquele valor que está lá é o valor que vai seguir na venda. Já no e-commerce, o cliente comprou na minha loja, no meu site. Eu vou lá, compro uma etiqueta, posso levar na transportadora, eu posso levar no correio. O pedido foi postado, o pedido foi extraviado, sumiu. Vamos supor, postei, deu encaminhado e sumiu no meio do caminho. Quem é o responsável? Quem tem que devolver o pagamento? Quem tem que fazer outro envio? Sou eu. Ninguém vai assumir a responsabilidade. Beleza. A venda foi entregue para o cliente, entregou no endereço errado ou não consegui entregar, eu sou responsável quando é e-commerce. Marketplace, o processo se sumiu, ele assume a responsabilidade. Se o pedido chegou lá, não encontrou o endereço, o pedido tem que voltar, você não vai pagar nada naquele frete. Simplesmente a venda vai ser zerada, você não vai ter lucro nenhum, você não vai ganhar dinheiro, mas o produto volta para você, o pagamento é devolvido para o cliente, as taxas da plataforma zero para você, a venda é cancelada e é como se não tivesse existido nenhuma venda. Então, de certa forma, pessoal, para quem está começando do zero, o Marketplace é uma segurança no sentido de não perder dinheiro na parte logística, na parte de pagamento. Então, ele tem uma infraestrutura completa para você se preocupar somente em anunciar o produto, vender, postar e acabou. Depois recebe dinheiro. Bacana. E a parte mais legal que me chamou a atenção, Davis, é que você falou assim, o cara está iniciando, se o cara quer se destacar, ele paga o Ads, mas não necessariamente é obrigação o cara pagar. Não. Porque, por exemplo, na internet, a menos que o cara poste muitos conteúdos virais relacionados à loja dele, o Instagram vai entregar. Caso contrário, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar um tráfego pago. Para acelerar, né? E ali no Mercado Livre, o cara, tipo assim, o cara tem um dinheiro para iniciar, mas não é muita coisa. O cara consegue iniciar, consegue ter segurança, consegue ter lucratividade. Sim. Só fazendo a operação, o básico bem feito. Sim, isso aí, dá para fazer. Se o cara saber pesquisar o produto no momento certo, colocar o produto no momento certo, dá para ele trabalhar de forma orgânica e ganhar dinheiro. Por exemplo, a gente tem alguns anúncios que a gente fez aqui recentemente de produto que era lixeira, né, tampa de bambu, que nós fizemos novos anúncios, não colocamos ads e estamos vendendo. Teve outro produto que a gente fez, um produto de limpeza exclusivamente para roupas pretas, a gente não colocou tráfego pago e está vendendo. Então, não necessariamente você precisa fazer tráfego pago. O tráfego pago é só para acelerar, mas não precisa. Para quem está começando do zero, dá para começar postando um produto, fazendo uma boa estrutura de anúncio, porque sem uma boa estrutura não vai vender, tem que ter uma boa estrutura, tá? E tem que saber o que está vendendo, tem que saber o momento certo. Um exemplo, falando já um pouco de mentalidade de pesquisar produto. Não é que você vai colocar um produto e vai vender, você tem que saber o que vender. Por exemplo, eu vou colocar um produto que só uma pessoa no Brasil inteiro quer comprar. Sim. Não faz sentido, só ter uma venda. Então, quais são os produtos iniciais que você tem que colocar? Para quem está começando do zero, tem que ser produto que tem alta demanda, que tem alta procura. E aí a gente fala um pouquinho de vendas já, né? Que é a parte que eu gosto. É. Quando a pessoa quer iniciar vendas, qual que é os dois passos principais que eu sempre falo? É conhecer o produto e conhecer o seu cliente. E no Mercado Livre é a mesma coisa. Saber o que você está vendendo e saber quantas pessoas você pode alcançar com aquilo. Exato. Não é só... vou postar essa camisa porque eu gosto, mas o cliente ele nunca vai comprar pelos teus motivos, ele sempre vai comprar pelos dele. Exato, exatamente. Então, o processo da venda, a gente fala que começa na pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é pesquisar demanda e persona. Quem é a personalidade? Quem é o cliente que está comprando? Como que ele busca? Quais palavras que ele usa? Aí entra as partes técnicas, né? Mas o essencial é isso mesmo. Até na parte de precificação. Como que por exemplo, tem muita gente, pessoal, que trabalha na venda só com preço de mercado. Eu não sou fã de preço de mercado, eu sou fã de vender no meu preço. Aí fala, caramba, mas não dá, Shopee, Mercado Livre, todo mundo queima preço, é uma guerra de preço. Depende dos seus objetivos, depende do que você quer, depende de onde você quer chegar e depende de quem está comprando. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele já tem uns 3, 4 anos que vende Mercado Livre. Quando eu falei para ele a forma que a gente trabalha, ele até ficou meio receoso no mercado, porque ele faz o que todo mundo, ele fazia, né? O que todo mundo faz, que é vender a preço de mercado. Não é assim que se trabalha. Senão você fica refém do mercado. Ele pegou um produto que o pessoal está vendendo por 60, 70 reais e está vendendo a 130 reais. Ele está conseguindo ter resultado positivo, ele ficou impressionado. Ele falou, eu não acredito que está acontecendo isso. E está dando certo, pessoal. Mas tem técnica, tem uma forma de fazer por trás. E daí entra naquele detalhe interessante que eu sempre gosto de falar
pro pessoal que eu converso, que não é só vender no Mercado Livre, mas é sim vender e ter margem. E é uma Exato. coisa que você é especialista na questão da margem, você Exato. preza muito por isso, né? Eu criei uma ferramenta de trabalho e de pensamento, linha de raciocínio, que é diferente do que o mercado faz hoje, né? Eu sou o cara que eu não vendo qualquer produto, eu não gosto de só ir no hype do mercado. Tudo que eu gosto de estudar muito antes de entrar. A gente desenvolve muitas ferramentas aqui de raciocínio, como se fosse um playbook de como estruturar um anúncio. E toda a estrutura do anúncio começa na compra, e a compra começa na pesquisa. Então todo o trabalho que vem depois começa na pesquisa. E tem uma fórmula de pensar, tem um raciocínio que a gente criou aqui, que está dando muito certo para qualquer categoria que a gente trabalha. A gente consegue fazer o cara ter lucro, 20%, 30% de margem de lucro, pagando os impostos certinho, sem sonegação de imposto nenhuma, nem na parte do fornecedor, nem na nossa parte que vende. E cara, tá dando muito certo. Já tem mais de 2 anos que a gente está trabalhando dessa forma. Metodologia validada. E pessoal, quando eu falo de margem, muita gente fala, mas vai vender pouco. Não, estou falando de faturamento de 600 mil a R$1 milhão mês, que a gente consegue bater com margem de 25% a 30%. Teve um mês passado, a gente fechou em 33% a margem final do mês. Ótimo. Tem muita empresa, né, Davidson, sólida, que não chega a uma margem de 33%. Não. E quando fala de Mercado Livre, Shopee, Amazon, mas eu vou ter que vender 1 milhão para ter uma margem de 5%. Não, aí você vem para mostrar que não é assim que funciona. Cara, porque aí eu falo assim, beleza, o que adianta você vender 2, 3, 1 milhão com a margem de 5%? Você ganha R$50 mil. Tá ruim, operação, operação caríssima. E para manter uma operação, por exemplo, de 2 milhões, ela está muito pesada. Então qualquer erro ali despenca e quebra a empresa ali no caso. O primeiro gancho aqui que eu faço para vocês refletir quando vocês pensarem em montar empresa, aí eu não estou nem falando só de marketplace, qualquer empresa, que é o exercício que eu vou fazer com o Giovanni aqui agora. Primeiro ponto para a gente construir margem, Giovanni, eu gosto de falar com a pessoa assim: o que você quer? Aonde você quer chegar? Por que você está fazendo isso? Qual o objetivo? Vai falar, mas o que isso tem a ver com marketing? Tudo a ver. Porque o final é melhor que o começo. Se a gente pensa no final, a gente vai e faz uma conta reversa. É aí que começa a margem de lucro. Então, quando a gente pensa no final, beleza, eu quero chegar, um exemplo. Eu quero lucrar R$20 mil por mês, certo? Para mim lucrar R$20 mil por mês, vamos começar a fazer perguntas. O que eu preciso? Quanto que eu preciso ganhar por dia? Quanto que eu preciso ganhar por mês? Qual é o faturamento ano? Qual a estrutura que eu preciso? Qual produto? Tem que ter funcionário? Tem que ter... Aí a gente vai começar a desenhar a operação, que é o famoso MVP, né? Então a gente começa pelo MVP, mínimo produto viável. A gente começa a trabalhar nessa estrutura, que aí sim a gente monta um plano, montando esse plano aí a gente vai para a prática. Aproveitando o gancho aí que você está me mostrando, Davidson, para o cara que está iniciando no marketplace. Você me falou até canais que eu nem sabia que existia, pra você ter ideia. Porque quando você fala marketplace, a primeira coisa que vem na minha cabeça, Mercado Livre. O que é o melhor? Entendeu? O cara quer ter um faturamento e quer ter uma lucratividade ali. Qual o caminho assim que você sempre indica o cara iniciar? Primeiro, o canal mais rápido para você iniciar o processo é a Shopee. Por conta do ranqueamento de anúncios. Lá a gente consegue ranquear o seu anúncio na primeira posição, você começando uma conta em uma semana. Então, para começar Shopee, para ter uma estrutura, Mercado Livre, o melhor dos mundos, ter os dois. Por isso que até na minha mentoria eu ensino sobre os dois. Porque no Mercado Livre, para você conseguir alcançar os topos da lista, é preço, não tem como. Muita gente até pensa que a Shopee só vende se tiver preço barato. Não, na Shopee dá para usar algumas estratégias onde nós conseguimos colocar seu anúncio na primeira posição com uma semana e não sendo mais barato. Um ponto importante aqui, pessoal, eu estava falando com o Giovanni, eu estava fazendo meio que uma entrevista aqui com ele perguntando algumas coisas, que sempre quando a gente vai começar, eu faço algumas perguntas que eu quero entender qual o momento atual da pessoa que vai iniciar. No caso, o Giovanni vai iniciar aqui. Hoje ele vai começar com capital de até 20 mil de investimento. Foi o que eu falei com ele. Mesmo que ele falasse assim, você tem uns 100 milhões para poder iniciar. Eu não gosto de pegar essa grana e já colocar em algo que eu nem sei o que a gente vai fazer. Então, o primeiro que a gente faz agora é o quê? A gente vai estruturar um processo para ele, vai estruturar uma empresa, claro, tudo no papel ainda, tudo na planilha, melhor dizendo. E a gente vai desenhar o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos, para como que a gente vai trabalhar esses 20 mil
para que de fato a gente consiga performar bem e até fazer com que esses 20 mil comece a gerar caixa, para que continue comprando, ganhando e vai aumentando esse caixa. Então, Giovanni, como a gente estava falando, né? Você perguntou para mim sobre quem já vende, né? Como que a gente coloca essa estrutura aqui de comercial para ele. Vou ser bem sincero, essa é a parte mais difícil que eu tenho hoje na mentoria com as pessoas que já vendem, porque eles vendem um modelo onde que eles não sabem o que quer, não tem meta, não tem objetivo. Eles sempre estão olhando os produtos mais vendidos e sempre querem brigar pela posição do mais vendido. E nesse processo aqui você viu que eu não falei em nenhum momento da gente ser o que mais vende. Tipo, a gente vai ser o líder de lixeira, de celular. Até agora a gente falou nada disso. A gente falou tudo de um desenho de estrutura de venda, de meta de lucro, meta por produto. O mais difícil é fazer o cara acreditar nisso. Só que aqui vem um ponto legal. Eu gosto. Quando o cara começa, ele testa, ele valida. Pô, mano, agora eu sei o que eu tô fazendo. Agora eu sei quando eu coloco um produto. Tipo, eu tenho uma clareza mental. Se eu quiser aumentar, por exemplo, o Giovanni colocou a primeira meta dele aqui de lucro de 10.500. Como que eu faço agora para chegar em 20, em 30, em 50, em 100? O que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? E aqui é um ponto onde eu falo que é a clareza mental. E é o que eu falo muito no meu Instagram. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, geralmente qualquer caminho é o buraco. Porque Sim. A pessoa só para refletir quando ela quebra. Quando a água bate na bunda, aprende a nadar, né? Eu falo muito também pro pessoal lá, Davidson, é mentalidade do brasileiro em si. As pessoas, elas têm trauma de parar e ver número, entendeu? Mesmo que seja pelo lado bom. Quantas pessoas agora você acha que joga de fato as despesas numa planilha e sabe exatamente quanto que gasta por mês? Então as pessoas não sabem, então elas levam a vida assim, até desculpa a palavra, mas é moda foda-se, é modo caralho, entendeu? Então qualquer caminho serve e qualquer caminho geralmente é sempre o buraco. Tem ali um êxtase, um pico de alegria, mas a longo prazo nunca vai ganhar. No marketplace, né? Principalmente quem trabalha com produto chinês, como o chinês dá muito crédito, dá muita liberdade financeira para o comprador, ele vive muito no fluxo de caixa. Então eu mesmo já trabalhei nessa parte. Hoje eu tenho justamente esse treinamento para não repetir, fazer com que as pessoas repitam esse processo que eu já errei também, né? Teve que errar para aprender? Hoje muita gente erra, muita gente ensina do jeito errado. Então, cara, se você planejar, se você estruturar a sua operação numa planilha, num sistema financeiro, e você saber quando tá dando certo e quando tá dando errado, porque às vezes, pessoal, olha, isso é importante. Tá dando errado mesmo tendo lucro. Não quer dizer que tá tendo lucro a operação ou que ela tá saudável. Não é isso. Se você não sabe quanto que ela tem que dar de lucro e se ela tá dentro da regra que você implantou dentro da sua empresa, mesmo dando lucro não quer dizer que tá bom. Por exemplo, eu particularmente, eu gosto de trabalhar com a margem de contribuição, pessoal. O que é margem de contribuição? É a última linha do DRE. É aquele lucro que é da empresa que me pagou os meus funcionários, pagou imposto, pagou todos os custos da empresa e sobrou de lucro para a empresa, está no caixa da empresa. Muita gente não coloca isso lá nos objetivos, não sabe nem quanto que a empresa precisa guardar de dinheiro. Então, se você não faz isso, tome cuidado. Mesmo que esteja sobrando um pouco de dinheiro, não significa que você está saudável. E a importância, tá, pessoal? Uma coisa que o próprio Evandro fala muito, sempre escutem pessoas que quebrou, mas levantou. Porque o cara que só cresceu, ele não passou pela dificuldade, então ele não sabe te orientar. Então o que o Davidson faz? Ele teve que passar por uma dificuldade para hoje ensinar você a não passar pelo que ele passou. Exatamente. É basicamente isso. Então ele sabe todos os caminhos e fala, cara, por esse caminho você não vai, porque senão você vai quebrar. Então você vai por esse caminho aqui. Hoje eu pego muitos alunos mentorados, né, que eu vejo que tá no mesmo processo que eu já estive lá atrás. E eu consigo orientar ele e falar, cara, parou por aqui. Então é isso. Bora continuar aqui. Davidson, agora você me mostrando isso aqui, agora falando como uma empresa. Isso aqui o cara tá vendendo 100 por dia, mas seria como se fosse uma empresa alavancada. Exato. Tá vendendo bem, tá tendo um lucro baixo referente ao tanto de venda e sempre tá com a corda no pescoço. Exato. Olhando para sua metodologia, é o cara que vende 5 unidades, tem o mesmo lucro que o cara e consegue trabalhar da casa dele sem custo operacional com galpão, sem colaborador, só com notebook e uma impressora. Exato. É possível. É possível, e aqui eu tô te mostrando um cenário real. É o cenário que você acabou de ver que saiu 5 vendas aqui, né? Que o Giovanni tá falando, que cada venda deu um lucro de R$100. Cada unidade, melhor dizendo, deu um lucro de R$100. E aqui a gente tá olhando um cenário aqui de um cara que vende cesto de roupa, que ele deve estar vendendo umas 100 peças por dia pela margem de lucro
tá ganhando R$5 para vender 100. Só que é um detalhe, o cara deve ter um custo de R$40, R$35 vezes 100 dá 3.500. Eu tô falando de um produto onde que a gente gastou R$500 para comprar. Então olha a diferença do investimento, olha a diferença de energia, olha a diferença de espaço físico que a gente tem que ter. Então, pessoal, é o que eu estava explicando para o Giovanni. O segredo do sucesso no marketplace, e não é só marketplace, isso aqui é para qualquer negócio, não está em vender muito, não está em te mostrar um faturamento alto, está em sim planejar, fazer uma boa estrutura, saber precificar corretamente, comprar corretamente, para que você não tenha que trabalhar muito na força do braço, que às vezes, cara, 2, 3 horas por dia você consegue fazer R$100 muito fácil, desde que você saiba o que está fazendo e planejar. Resumindo, o faturamento é só ego. É só e lucro é o que paga a conta, paga a viagem, paga tudo, né? Isso aí. Falar que vende 1.000 produtos por dia é fácil, mas no final, quanto que tá sobrando pro cara? E a pergunta, quanto que ele precisa ganhar? Quanto que ele precisa? E outra, você está ensinando o cara a ter o mesmo faturamento que uma empresa com um colaborador, com um espaço, com um galpão, o cara fazendo no quarto da casa dele. Pô. Você vê como que é tudo questão de mentalidade. Tipo assim, cara, você quer ter lucro de verdade ou você só quer ter ego para falar na internet quanto que você vende no Mercado Livre? Porque aqui, ó, se eu quiser, nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser alavancar minha operação, R$37,99. Aqui ele tá mostrando todos os segredos, tá? Vocês não estão vendo, só se entrar na mentoria você vai ver. Aqui, por exemplo, como a gente falou, ó, se eu quiser brigar com um cara que vende 100, colocar 90 peças, por exemplo, meu lucro vai para R$94. Mas para vender 90 garrafas. 90. Olha a energia, o esforço que vai ter que fazer para... O que a gente está falando aqui em vender R$46,99 com ads mais agressivo que o do cara. Ó, você viu lá, para vender 90. Vamos colocar aqui 7. Para vender 20. Para vender 15. Para vender 12. 13. 14. Ou seja, o cara vende 100 garrafas para lucrar 94. A nossa meta aqui é vender 14 garrafas para lucrar 94. A mesma coisa que ele. Só que o esforço 10 vezes menor. Do teu quarto, da casa da tua mãe, aí literalmente, cara, do seu quarto você consegue fazer o que uma empresa alavancada faz. E outro ponto interessante. Aqui a gente já está falando também o nosso custo mês para essa operação de 8.400. Colocando no cenário do alavancado, que o pessoal marketplace infelizmente trabalha muito, né? Não faz muitas contas aí. Olha o custo da operação se a gente trabalhar alavancado, R$60 mil. R$60 mil para ganhar a mesma coisa. Uma dor de cabeça gigantesca que o cara vai ter. E faturamento, 113 mil. Não, faz sentido. O outro lá, o faturamento fica em 15 mil, fica bem menor. Só que o lucro que vai colocar no bolso é o mesmo. Cara, vou falar um negócio para vocês. Escutem. Sempre que você escutar alguém na internet, você questiona o resultado desse cara de verdade. Hoje eu tô tendo o privilégio de estar aqui do lado do Davis, mais de 15 anos, mais de 17 anos no Mercado Livre, um cara que quebrou para hoje me ensinar um caminho que eu não preciso passar que ele passou. Para eu ter lucro de verdade sem ter uma empresa alavancada só para falar, eu tenho galpão, eu tenho depósito. Não, cara, eu tô no quarto lá da minha casa faturando o mesmo que os caras faturam. Exatamente. Cara, é o que eu falo. O mais importante, pessoal, é porque, para ser sincero, se eu mostrar para você um faturamento de 5 milhões, 6 milhões aqui, vai chamar sua atenção. Só que o nosso intuito aqui não é só chamar sua atenção para você entrar em algo nosso aqui. O intuito é gerar valor, para que vocês sejam nossa propaganda, para vocês que falem para seus amigos, para a família. Fala, fiz um treinamento, fiz um curso que mudou minha vida, agora eu ganho dinheiro, aprendi a trabalhar de verdade. E um ponto, cara, você não vai quebrar, você vai trabalhar 5, 10, 15 anos aí na sua operação saudável. É melhor que você trabalhar 1 ano, 2 anos alavancado e no final você chegar num resultado negativo ou até com acúmulo de dívidas, que é o que mais tem na internet hoje de quem vende Mercado Livre, Shopee. O nosso intuito aqui, cara, é fazer você de fato viver disso aqui, não só para faturar, mas para lucrar. Estamos encerrando aqui agora a nossa aula de hoje, onde o Giovanni aprendeu muitas coisas. Eu vou passar aqui a palavra para ele. O que você aprendeu hoje, Giovanni? O que mudou hoje de quando você chegou aqui para agora? Cara, é assim, só reforçou mesmo a importância de você pagar por conhecimento. Se a gente pensar que tempo é dinheiro, o que você tem de mais precioso na vida? É tempo. Se você tem tempo, você vai conquistar aquilo que você almeja. Você vai conseguir buscar. Você só precisa de tempo, entendeu?
E, cara, quando você investe em conhecimento, você encurta tempo. Então, eu, por exemplo, estou iniciando na plataforma do zero. Do zero. Até comprar algo no Mercado Livre é difícil. E, cara, você me mostrou que hoje eu consigo ter um faturamento de 10... Eu consigo ter um lucro de 10 mil em até 3 meses com uma estrutura que vai me necessitar uma energia mínima. Eu consigo fazer do quarto da minha casa, eu não preciso de galpão, não preciso de estoque, não preciso de nada. E muitas das vezes que a gente vê o cara falando que fatura 5 milhões, que o cara tem galpão, o cara tem isso, mas no final, quanto que esse cara tá colocando no bolso? Então, assim, eu tô escutando um cara que tem mais de 18 anos de experiência no Mercado Livre. 17. Mais de 17 anos no Mercado Livre, mentora mais de 30 pessoas hoje, e ele teve que passar por esse processo para hoje mostrar qual o caminho que eu devo seguir. Que é mais importante eu me preocupar com o lucro do que com o faturamento. Pessoal, hoje ele aprendeu a criar conta no Mercado Livre, porque ele não sabia ainda como fazer, né? Literalmente está começando do zero mesmo. E a nossa meta que a gente colocou como alvo aqui é 10 mil de lucro em 3 meses. Só que é o que eu falei, a gente tem que planejar, tudo tem que ser planejado. No Marketplace, e muitos influencers ensinam aí, você só vender, anunciar hackzinho de ads, hackzinho de produto e não sei o que, um monte de hack. Só que não serve de nada se você não sabe para onde você está indo. Então, tudo que a gente fez aqui, a gente desenhou uma estrutura, desenhou um objetivo, mostrei para ele como precificar corretamente, como que monta um plano de venda. Ele viu, ficou muito evidente que vender 100, vender 10, o que importa não é a quantidade de venda, não é o faturamento, é o lucro final. Que tem muita gente que tem 100 vendas, que mostra faturamento alto para você, um giro gigante de venda, só que o lucro dele é o mesmo do que o outro que vende 10. E aí quem é mais inteligente? É trabalhar mais ou trabalhar menos para ganhar a mesma coisa? Trabalhar menos, né? Ninguém quer gastar tempo à toa. Então, pessoal, o essencial é isso. E o Giovanni hoje, ele aprendeu, sabe agora como fazer, sabe criar uma estrutura de precificação correta. E eu já vou falar, hein, Giovanni? Você já está à frente, eu acho que de uns 80% de todo mundo que está vendendo. E gente que já fatura muito. O Giovanni, ele aprendeu uma estrutura que é impossível ele quebrar no processo. É impossível dar errado. A gente não quer só chegar a 10 mil de lucro. A gente quer chegar a 10, depois estruturar para chegar a 20, 30, 40, 50 e aí o céu é o limite, né? Você falou um negócio interessante, Davidson, para mim, que é o seguinte. Quando você não sabe qual caminho você vai seguir, qualquer caminho serve, e geralmente esse caminho é sempre o... É quando a pessoa chega no buraco, né? Então, cara, infelizmente a gente vive no Brasil onde que não, tem muitas crenças, principalmente relacionadas à educação, quando o cara fala em pagar por conhecimento. E, cara, eu acho que, assim, o que eu aprendi hoje muda tudo o jogo. Porque eu sei para onde que eu vou, eu sei aonde eu vou chegar e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar. Exato. Então não é só, você vai vender tanto por mês. Não, eu sei o que eu tenho que fazer por dia, eu sei o que eu tenho que fazer por semana, eu sei o que eu tenho que fazer a cada 15 dias, eu sei o que eu tenho que fazer no mês. É isso aí. Então eu tenho tudo desenhado. Então, cara, conhecimento é vida. Não tem como dar errado, vai dar certo, vocês vão acompanhar. Esse daqui foi o primeiro vídeo, foi o primeiro dia, né, desse projeto que a gente iniciou hoje. E, cara, acompanha o nosso canal aí no YouTube, a gente vai postar mais vídeos, vai postar a sequência disso aqui. Segue meu Instagram também, que é @eudavissonoliveira. Vou colocar aqui embaixo aqui também na descrição do vídeo. Qual é o seu? Eu vou deixar escrito aqui porque meu nome é Giovanni, mas é com J. Então eu não vou ficar soletrando para vocês, eu vou deixar aqui Giovanni Carvalho também, beleza? Fechou, pessoal. Agradeço aí e vamos que vamos.